Alguém está alegre com o Senhor? Diga bem forte amém. Glórias a Deus. Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro que recebe o nome de Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 14. Assim diz a palavra que não erra. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Palavra do Senhor. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Elohim Adonai Shama Elohim Adonai Shama Sholobodogobosta Elohim Adonai Shama dele, levanta a tua mão e adora o nome dele. Diga que ele é chamar. Obrigado pela excelência que há no teu nome e pela graça que o Senhor tem revelado no nosso meio. Muito obrigado pelo dom da vida. Muito obrigado pelo teu sustento. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo teu Espírito. Muito obrigado porque o Senhor está neste lugar. Senhor, dá-nos uma palavra. E enquanto tua palavra for pregada, todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, e que tudo que se levanta contra a tua palavra seja derrubado nesta manhã. Espírito Santo de Deus, glorifica o teu nome, glorifica Jesus, manifesta a tua bondade e proclama o teu santo nome.
É isto que nós lhe pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Quem crê diz bem forte, amém, aplaudindo o Senhor e tomando o seu assento. Quero louvar a Deus pela vida de sua reverendíssima Neves de Souza, nosso pai, o qual nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus para transmitir uma palavra aos irmãos. Um homem a quem tributamos respeito por investir nos jovens e ser uma catapulta para o crescimento do ministério de jovens. Então Deus seja louvado cada vez mais pela sua vida, não é? Vamos continuar a orar por ele e pelo trabalho que tem desenvolvido e desempenhado. Deus seja louvado pelos distintos ministros, não é? Seja louvado pelas vossas vidas, Deus seja louvado pelos cooperadores, não é, que estão aqui entre nós, e pelos irmãos de forma geral. Amém? Hoje quero tomar um trecho das Escrituras Sagradas para abordar com os irmãos, sendo que este é um texto muito importante e que de certo modo nos ajudará a ter uma percepção mais abrangente sobre o facto que sucede neste texto. O Senhor Jesus Cristo, naquilo que é o seu propósito na terra, o seu trabalho missionário, sabemos que Jesus veio à terra com um grande propósito. O propósito de Jesus, quando ele veio à terra, era morrer. Grandes homens entendem e precisam aceitar o seu propósito, mesmo que este propósito pressuponha morrer. E Jesus entendeu que o seu propósito era morrer, e ele cumpriu o seu propósito. Enquanto Jesus esteve na terra, mesmo que ele veio para morrer pelos homens, para que mediante sua morte todos fossem salvos, enquanto Jesus estava na terra, Jesus desenvolveu relacionamentos com os homens. Dentro daquilo que são os relacionamentos que Jesus tinha, Jesus possuía discípulos, Jesus possuía amigos, raras vezes, não é? Nós só descobrimos que Jesus era amigo de Lázaro quando Lázaro morreu, ou pelo menos quando esteve enfermo. Jesus tinha mãe e tinha o seu pai, né, adotivo ou padrasto, se assim podemos dizer, José, mas também tinha o pai dele do céu. Nesse processo, enquanto Jesus esteve na terra, Jesus peregrinou por todos os lugares que ele ia com o seu colégio apostólico, seus discípulos que foram posteriormente chamados de apóstolos. Estes homens seguiam Jesus para onde quer que ele fosse e conseguiam constatar em loco seus milagres, suas palavras de salvação, ressurreições que Jesus realizava à medida que ele andava com estes homens. Jesus, na cabeça deles, estava a ser projetado como uma figura heróica. Jesus era um herói para eles, porque Jesus, perante seus discípulos, Jesus desafiou a natureza, Jesus desafiou a física, Jesus desafiou o limite daquilo que são os seus seguidores, os seus discípulos, razão pelo qual estes homens começaram a admirar Jesus de uma forma extraordinária. E Jesus, em certos momentos, ele tinha que entrar em determinadas casas afetas ou relacionadas a estes seus discípulos e muitas das vezes pessoas que ele havia curado. Entrando naquilo que é o nosso contexto, no livro de Marcos, Marcos não foi discípulo de Jesus, Marcos não foi uma testemunha ocular, Marcos não andou com Jesus. Se analisarmos aquilo que é a gama dos discípulos ou apóstolos de Jesus, no livro de Mateus, não vamos encontrar Marcos. Este Marcos é nada mais e nada menos do que João Marcos, aquele que despoletou uma contenda entre Paulo e Barnabé em Atos dos Apóstolos. Este homem provavelmente converte-se através de Barnabé, sendo que este era sobrinho do mesmo, e acompanhava
Paulo e Barnabé, em determinadas missões, interessado a respeito de tudo que Jesus Cristo havia empreendido, em tudo que Jesus fez, desde seus milagres, desde suas lições, suas parábolas e sua morte e ressurreição. Marcos compila num livro toda a informação que ele conseguiu recolher a respeito de Jesus. E ele começa a abordar a respeito do Mestre, ele começa a falar a respeito de Jesus Cristo. No capítulo 14, no versículo de número 3, ele está neste momento a relatar certo momento em que Jesus estava na casa de alguém. A Bíblia diz que Jesus estava na casa de um certo Simão, o leproso. A igreja inteligente consegue perceber que se o texto está a dizer Simão o leproso, obviamente está a dar a indicação que não é leproso no momento que Jesus estava dentro daquela casa, mas este homem eventualmente tenha sido alguém que no passado tinha sido acometido de lepra e numa das empreitadas de Jesus, cruzou com Jesus, Jesus curou ele e por curar isso criou um relacionamento afetivo, de modo que o próprio Jesus podia estar na casa dele junto com os seus discípulos e muita gente os ouvia, porque se entendermos ou pensarmos que este homem é leproso neste momento que o texto fala, nem Jesus, nem os discípulos estariam autorizados de estar na casa dele, porque nesta altura o mais ou o máximo que se podia fazer em relação a um leproso é manter a distância, primeiro por causa da impureza, segundo por causa do alto nível de contaminação. Logo, este homem foi um homem curado por Jesus. Mas nós estamos a ver neste texto não apenas uma cura, mas estamos a ver um relacionamento. O que significa que, mais do que Jesus operar uma cura na vida daquele homem, mais do que Jesus operar uma cura na vida de alguém, Jesus deseja ter um relacionamento conosco. O propósito maior de Jesus até não são as curas. O propósito maior de Jesus não são os milagres. O propósito maior de Jesus é um relacionamento e este relacionamento consequentemente gera salvação. Agora, o meio através do qual esse relacionamento vai ser iniciado pode ser uma cura, pode ser uma pregação. Porque eu posso pegar um gancho aqui, embora não é o propósito, porque muita gente às vezes pensa que o propósito maior de Jesus é cura, é milagre, são os feitos. Não! Por isso é que você vê alguém, porque Deus usa em cura, abre uma igreja das curas, que fazem cura desde manhã até a noite. Não, a cura não é o propósito. A cura, ela tem, na verdade, um sentido importante a partir do momento que esta pessoa curada depois vai ter um relacionamento com Jesus. Porque existem pessoas que eventualmente provam uma cura da parte de Deus, mas essas pessoas depois vão para o inferno. Por quê? Porque não entraram na fase seguinte, que é a fase do relacionamento com Deus. Se você veio à igreja hoje, se você está na casa de Deus hoje, não venha apenas por aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Venha para ter um relacionamento puro, real e verdadeiro com o Espírito Santo. Não sejamos interesseiros em Deus. Interesseiro é aquele que só busca o que Deus pode fazer e não quer Deus. Né? É como o povo disse a Moisés: Moisés, vai lá ter com Deus. Quer dizer, eles queriam o que Deus podia trazer através de Moisés e não queriam a pessoa do próprio Deus. Encontramos aqui um cenário em que Jesus está dentro de uma casa. Jesus está a travar um diálogo com os seus discípulos, com Simão, todos à mesa, e havia um momento normal, um momento comum, de mais uma das lições que Jesus está a dar, de mais um dos treinamentos espirituais que Jesus dá aos seus apóstolos, aos seus discípulos e mais pessoas que estavam dentro dessa casa. Eu não sei se eles estavam a ter conversa comum, se estavam a ter conversa normal, ou se Jesus estava a instruí-los em relação à palavra e falar daquelas coisas que Jesus estava habituado a falar.
Um momento comum, Jesus à mesa, provavelmente a comer, seus discípulos todos focados nele, concentrados, muita gente aí dentro daquela casa. De repente, no meio do comum, acontece uma coisa incomum. Uma mulher se introduz no meio deles e ela realiza um ato incomum. Ela pega um vaso de alabastro, contendo dentro do vaso um perfume de nardo puro. E ela pega e parte aquele vaso e o conteúdo do vaso, que é o perfume, ela pôs-se a ungir Jesus. Isso criou um alvoroço, criou um escândalo no meio de todos que estavam naquela casa. Todos ficaram atônitos, muito principalmente porque a cultura judaica é uma cultura segregacionista. Mulheres e crianças, elas não eram contadas no meio do povo. Mulheres, elas ficavam numa posição de desmerecimento. As mulheres quase que não tinham expressão. As mulheres quase que não eram valorizadas. E essa mulher, ela faz algo e todo mundo espanta. Uma mulher de repente entra no nosso meio e vai diretamente ter contato com Jesus e vai ungir Jesus. Todas as pessoas ficaram escandalizadas. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para essa mulher, disse não, e olhando para as pessoas disse não lhe importunem, não molestem ela, porque esta mulher não fez algo errado. Essa mulher fez algo certo. E talvez eu comece a pregar, não sei se tem pianista para me ajudar. Essa mulher fez algo certo, essa mulher não fez algo errado. Por quê? Porque até ao momento estava a acontecer alguma coisa comum dentro daquela casa. Uma casa onde estava Jesus, seus discípulos, todos estavam a olhar para ele, concentrados naquilo que Jesus estava a dizer. Mas chegou uma mulher que teve uma atitude diferenciada, uma mulher que teve uma atitude diferente daquela atitude que era a atitude do resto dos discípulos que estavam aí. Os discípulos estavam apenas indiferentes a ouvir Jesus. Aquela mulher decidiu sair do nível de ouvir e entrou no nível de fazer. Saiu do nível de estagnação, do nível de parada, e entrou no nível da ação. Jesus às vezes requer de nós que saiamos da posição de meros ouvintes, da posição de meros participantes, para entrar na posição de atores da situação e de atores da história. Aleluia! E essa mulher saiu do nível de quem simplesmente está numa reunião, do nível de quem simplesmente está num culto, e entrou no nível de quem participa no culto. Eu sou daquele tipo de pessoas que não diz estou a ir na igreja a assistir culto. Eu estou a ir à igreja a adorar a Deus com as minhas palavras, com o meu corpo, com a minha mente, com o meu louvor, com a minha cabeça, com o meu pé, com o meu braço, com tudo que há dentro de mim. Porque eu não vou à igreja para... Eu não sei se tem pianista aqui, my God. Eu não vou à igreja para assistir as pessoas adorarem a Deus, e nem vou na igreja assistir as pessoas a serem abençoadas por Deus. Há um nível que nós todos precisamos de sair. Há muita gente, vai me desculpar com todo respeito, há muita gente que sai da casa dele, gasta o make-up dela, gasta o calçado dele, gasta o fato dele, gasta a roupa dela para chegar aqui e olhar os outros adorarem a Deus. Saia desse nível, saia do nível de telespectador e entra no nível de um ator da história da tua vida e de adoração do nome de Deus. Eu não sei se estou a pregar para pessoas pentecostais ou para pessoas que vieram aqui adorar a Deus. Se você não veio aqui assistir, se você veio aqui adorar a Deus, levanta da tua cadeira e glorifica o nome de Deus. Exalta o nome de Deus como um bom adorador. So, that woman, aquela mulher, ela no meio do comum, ela decidiu fazer um incomum. No meio do normal, ela decidiu fazer o anormal. E agora a pergunta é:
uma sala cheia de homens, pessoas respeitadas e contadas no meio do povo. Uma mulher que tinha desprimor e que era desvalorizada no meio da sociedade, conseguiu fazer o que todos eles que estavam expectantes não conseguiram fazer. Mulheres na Bíblia, elas têm um papel fundamental e preponderante. Até na igreja, as mulheres têm um papel fundamental e preponderante. Até quando Jesus morreu, os primeiros que lá foram mulheres, que até levaram a notícia para os discípulos. Foram mulheres. E aquela mulher, no meio dos discípulos, no meio dos apóstolos, ela decidiu pegar e partir aquilo. Quando ela parte o vaso, o primeiro comentário que se ouviu no meio daqueles que estavam a ouvir Jesus era: isso é desperdício. Porque esse perfume podia ser vendido e o seu valor distribuído aos pobres. Alguém mais entendido até dá-nos detalhes orçamentais no texto. Em outras palavras, ela diz: esse perfume está orçado em 300 denários. Poderemos vender esse perfume por 300 denários e pegar e dar aos pobres o resultado dessa venda. Denário é uma moeda romana cujo um denário é correspondente a uma jornada de trabalho. Nesta época, os salários não eram dados a nível do mês. Os salários eram diários. E o cumpridor de uma jornada de trabalho, chamado jornaleiro, este recebia um denário por um dia de trabalho. E os irmãos são inteligentes. Se um denário, porque é da palavra denário que vem a palavra dinheiro, e há traduções até que em vez de usarem a palavra denário, usaram a palavra dinheiro. Se um denário corresponde a um dia de trabalho, tirando talvez do calendário judaico e trazendo para o nosso calendário, existem cerca de 22 dias úteis de trabalho. Um denário é um dia de trabalho. Se você faz 22 dias de trabalho, tens 22 denários ao mês. O micheiro desse texto, o pambaleiro desse texto, na linguagem de hoje, ele diz: podia ser vendido por 300 denários. O que significa que, na visão orçamental deste perfume, nem um mês de trabalho é suficiente para comprar esse perfume. E podemos ir um pouco mais fundo. Nem 3 meses de trabalho é suficiente para comprar este perfume. Talvez um ano e meio de trabalho para ter um perfume daquele. Na mente desta mulher, esta mulher tinha outras opções. Porque se ela vendesse aquele perfume e canalizasse o dinheiro para ela em um dia teria a receita que muitos trabalham 1-2 anos para conseguir. Ela seria uma mini rica. E esta mulher, ela toma a atitude de partir o vaso, pegar o conteúdo do vaso e ungir Jesus. E cá entre nós, se eu fosse essa mulher, angolano como sou, em período de crise como estamos, eu pegaria. Someone can give me. Alguém pode me dar uma garrafa vazia? Faz favor, de água vazia. Vazia ou com pouca água, faz favor. Eu, como bom angolano, sabendo que eu estou usando um perfume muito caro,
E ainda que ele não fosse muito caro, em vez de pegar e parti-lo todo, e o conteúdo ungir Jesus, o mínimo, fica aí para depois me ajudar, não tem vazio, pode abrir. O mínimo que eu podia fazer da sua folha, em vez de eu deixar cair, partir e o conteúdo ungir Jesus, o mínimo seria tirar um bocado na rolha e pegar o conteúdo, né? Estou a ilustrar, a teologia me permite, estou a ilustrar, pegar o conteúdo, os que fazem limpeza não vão me condenar, né? Não vão me condenar como condenaram a mulher. E ungir Jesus. O texto diz que ela ungiu Jesus desde a cabeça. O mínimo seria isso. Mas essa mulher, ela pega e parte aquele vaso e o conteúdo, ela unge Jesus. A primeira reação das pessoas naquele lugar, isso é um desperdício. Irmãos, cá entre nós, a palavra desperdício significa utilizar alguma coisa canalizando em algo que não merece. Canalizar alguma coisa em alguma coisa que não merece que usemos nela. Os discípulos, as pessoas que estão a dizer, isso é desperdício. Em outras palavras, estão a dizer que aquele perfume é mais importante que Jesus. Estão a dizer que o perfume é mais importante que Jesus. Agora cá entre nós, calma. Vocês estão aqui na casa de Simão comigo, ouvindo a palavra que eu estou a pregar. Estou convosco, vossos rostos tão bonitos a me ouvir, tipo os últimos santos que existem na terra. Acontece algo e vocês dizem que esse perfume é mais importante que eu. Então vocês estão aqui e não estão a me dar o valor que eu devia ter. Cuidado com as pessoas que andam contigo. Cuidado com as pessoas que estão contigo. A quem está contigo está a fazer cara bonita, cara a brilhar, mas no coração dele, dela, o real valor que você tem não é o real valor que te dão. Não vá pela atitude simplesmente, vá por aquilo que está no coração. Há muita gente que tem sido enganada dentro da igreja, no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho, porque todo mundo ri contigo. Os discípulos estavam a rir com ele, estavam no meio dele, estavam alinhados em mente, mas não estavam alinhados em coração. Qual é o nível de importância que você dá para Jesus quando está na tua casa? Isso é desperdício. Quer dizer, Jesus, você não tem o valor. Você não tem o valor deste perfume. Então é desperdício. É desperdício. A Bíblia diz que a mulher partiu. O ideal não era partir, era tirar um pouco. My God. E pegar aquele pouco e ungir Jesus. Mas ela pegou, partiu. Quando o texto diz que ela partiu, isso quer dizer o quê? Se eu partir, em outras palavras, aquela mulher está a nos ensinar o seguinte: para ungir Jesus, eu não vou tirar um pouco do perfume. Para ungir Jesus, esse perfume de 300 denários, eu vou partir. Partir significa, até isso que eu estou a partir, não tem o nível e a dimensão de valor daquele pelo qual eu estou a partir.
Se eu tirar um bocado, também vou conseguir ungir, mas ainda vou guardar. Mas como esse que eu estou a ungir tens mais valor que o próprio perfume, eu vou partir para dizer que até o perfume é insuficiente para revelar aquilo que Jesus Cristo é na minha vida, é na minha história, é na minha casa, é na minha família. Igreja, a única mensagem que nós temos é a respeito de Jesus. Com todo respeito a quem vai na casa de papá fulano, a quem vai na casa de papá Belgrano, a quem vai na mamá fulana de tal, a única mensagem e a única pessoa que tem mais valor na igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A esse até o inferno teme, a esse até os feiticeiros temem, a esse a terra teme, os reis temem, os presidentes temem. Jesus, Jesus, Jesus. Não, eu quero que alguém grita 3 vezes. 1, Jesus. 2, Jesus. 3, Jesus. Eu vou partir, porque até esse perfume importante para os homens não é mais importante do que Jesus. Lobo sata calamanda. Só a primeira reação é desperdício. Porque sempre que você vai tentar fazer algo certo, sempre que você vai adorar Jesus da maneira que ninguém adora, existem sempre pessoas que vão se levantar. Mas eu glorifico a Deus, porque a Bíblia, na oração do Pai Nosso, ela não disse: quando orarem, orem ao irmão nosso que está ao lado. A Bíblia diz: orem ao Pai Nosso que está no céu. Eu estou a orar ao Pai meu que está no céu. Se você está de lado para se incomodar, o problema é teu, porque a minha oração é a Deus. Não estou a orar ao irmão meu, irmão nosso que está de lado. Eu estou a orar ao Pai Nosso que está nos céus. Lobosada Kilamanjos. A oração ela é algo muito complexo. Sabe por quê? Por isso é que nós não definimos ritos e formas de orar ou de adorar a Deus. Aleluia. Porque adorar a Deus é algo muito implícito. Depende muitas vezes do que eu estou a sentir e da maneira que eu interpreto Deus. A maneira que eu interpreto Deus define como eu vou me dirigir a Ele. Aleluia. Há dias que você vem no culto e só começa a chorar. E na igreja também essa irmã toda hora a chorar. É o quê? Há dias que você vem ao culto e só fica prostrado. Há dias que você está na presença de Deus, se atira no chão. Há dias que você está na presença de Deus, só grita. Agora, não podemos te criticar, porque não sabemos o que está a acontecer contigo. Ana orou a Deus durante 25 anos por Samuel. E até esses 25 anos, tudo estava normal. Tudo era comum para Ana. Todos os dias no templo. Houve um dia que Ana nem conseguiu falar, só movia os lábios. E ele disse: está bêbada, calma aí. Durante 25 anos, Ana foi lá orar e ele não disse nada. Depois dos 25 anos, por só mexer os lábios, disse: está bêbada. Os irmãos são inteligentes. Isso significa que durante os 25 anos, Eli ouvia a oração de Ana. Porque no dia que ele não conseguiu ouvir a oração de Ana, disse: você está bêbada. Porque ela só mexia os lábios. O texto diz: nem a sua voz conseguia sair. Mas cá entre nós, durante 25 anos, Eli ouviu a oração de Ana. Deus não respondeu.
Mas no dia que Eli não ouviu a oração de Ana, Deus atendeu. Porque a oração não é dirigida às pessoas. A oração não é para você ouvir. Irmão, se eu estou a chorar, deixa chorar. Se eu estou mergulhado diante de Deus, deixa mergulhar. Você não sabe o nível da minha luta. Você não sabe o nível do meu problema. Você não sabe o que me aconteceu ontem à noite. Você não sabe de onde Deus me tirou. Você não sabe como Deus me livrou. Você não sabe como Deus me abençoou. Você não sabe como Deus me deu aquele filho. Como Deus me deu aquela criança. Então eu vou adorá-lo na dimensão do que Ele fez pela minha vida. Igreja do século 21 é um puro atentado contra as Sagradas Escrituras dizermos que oração são só palavras. Deus não ouve apenas palavras. Deus é tão Deus que a única coisa que entra no ouvido dele não é só som. O teu choro também fala diante de Deus. O teu joelho também fala diante de Deus. A tua súplica também fala diante de Deus. E quando as palavras lhe forem insuficientes e a tua boca não conseguir mais pronunciar um verbo apenas, aquilo que a tua boca não falar, os teus joelhos vão falar. Aquilo que os teus joelhos não falarem, os teus olhos vão lacrimejar. E Deus ainda assim vai conseguir interpretar a linguagem do teu corpo. That woman, aquela mulher não falou nada. Aquela mulher apenas fez. Não se impressione com pessoas que simplesmente estão a falar, porque existem palavras sem coração. Para Deus, mais vale um coração sem palavras do que palavras sem coração. Can I preach for somebody? Posso pregar para alguém? Aquela mulher, ela entrou, partiu. Todos. Isso podia ser vendido e podíamos dar aos pobres. 16, Jesus disse: vocês têm todos os dias os pobres convosco. A palavra do micheiro, do pambaleiro nessa casa, permitam uma expressão, até era uma colocação certa. Quer dizer, existe muito pobre lá fora. E nós podíamos vender isso e dar nesses pobres que andam todos os dias nos pedir dinheiro lá fora. Só que 300 denários. Pobre, no texto, existem muitos. Pobreza ainda não acabou. Se você sair do Benfica até no 1º de maio, vai encontrar muitos mendigos. Aquele perfume era muito caro, mas 300 denários, se você sair a distribuir para todo mundo, quase que você nem um denário vai conseguir. Vai ter que trocar um denário para distribuir para 2, 3 pessoas, a fim de que você consiga. E daqui a pouco os 300 acabam. Aleluia. Jesus disse: vocês têm todos os dias os pobres convosco. A mim vocês não têm todos os dias convosco. Em outras palavras, Jesus está a dizer: eu sou mais importante que os pobres. Agora, os religiosos vão olhar para isso e vão dizer: Jesus, isso é um exagero. Como é que até os mais velhos diziam falso profeta? Quer dizer, não tem sentimento pelos pobres. Falso profeta, né? Não tem sentimento pelos pobres. Não ama os pobres. Mas eu entendo a palavra de Jesus nesse texto. Sabe por quê? Porque esse texto está conectado com Isaías. Isaías diz assim: nunca mais terão fome, nem sede, porque aquele que se compadece deles os conduzirá mansamente aos mananciais das águas. Sabe como é que esse texto se aplica? O nardo puro que ela derramou era o perfume mais caro, todavia era usado também para embalsamar os mortos. Existe uma dimensão profética na adoração dessa mulher. Toda vez que na Bíblia se encontra uma atitude de alguém que espelha algum propósito profético de Deus, Deus entra em ação. Aleluia. Se essa mulher está, e Jesus fala no texto, ela está a acelerar a minha morte. Mas Jesus não fala disso com desprimor.
Jesus não fala disso com tristeza. E aqui é para tirar alguns tabus na mente de muita gente. Jesus fala disso com alegria. Ela está a acelerar a minha morte. Sabe o que Jesus está a dizer? O perfume dos mortos ela pega e unge Jesus. Profeticamente a adoração dela está a revelar a necessidade que esse corpo que eu estou a ungir precisa de descer à sepultura, para que saindo da sepultura, através dele todos nós sejamos salvos. Então é profético o que ela está a fazer. Então Jesus está a dizer: sabe por que eu sou mais importante que os pobres? Porque se você vender isso por 300 denários, a primeira coisa que você vai fazer é ir distribuir. E se você distribuir, o dinheiro vai acabar. Mas ungindo ela a mim, para acelerar-me para a sepultura, eu vou morrer. Só que depois que eu morrer, ao terceiro dia vou ressuscitar. E se ao terceiro dia ressuscitar, eu vou subir no céu. E se eu subir no céu, outro dia vou voltar. E quando eu voltar, eu vou pegar todos aqueles que me adoram, incluindo os pobres. E quando eu encontrar os pobres, eu vou levar no céu. E lá no céu, eu vou eliminar a pobreza. Já não vai existir pobreza, porque a terra lá é de ouro. Se você vender esse perfume, não vai eliminar a pobreza. Mas se você matar esse corpo vai eliminar a pobreza, vai eliminar a doença, vai eliminar o problema, vai eliminar o caos, vai eliminar a morte. Ei! Por isso, a morte de Jesus não é uma tristeza. A morte de Jesus é uma alegria. Há quem ainda vem na igreja e chora: Senhor, por que morreste? Não devias morrer. Mas irmão, se Jesus não morresse, eu não estaria aqui a pregar, você não estaria aí a ouvir, não estarias aí a adorar, teus filhos não seriam salvos, tua casa não seria salva, você não seria salvo. Era uma morte necessária, porque aquele foi o preço da minha salvação, o preço do meu livramento. Por isso, irmãos, tua vida custou vida, mas a tua vida não custou qualquer vida, porque a morte de cruz era uma morte destinada a todos os marginais. A palavra marginal significa a margem, aquele que está à margem da sociedade. Tanto que quando Jesus estava a morrer, tinham dois homens, um à direita e outro à esquerda. O problema não era a cruz, porque você pode pegar e alugar um marceneiro lá fora, chamar teus amigos, fala no marceneiro: cria uma cruz, e eu vou pegar, vou despir, vou andar com essa cruz. E meus amigos, olha, me batem enquanto eu estiver a andar. Irmão, até será bom, mas será teatro. É apenas teatro. Porque o problema não é a cruz, o problema é quem morreu na cruz. Porque aqueles dois homens também morreram na cruz, mas a morte deles não fez nada. A morte de Jesus naquela cruz foi a solução da humanidade toda. O importante não é quem, o importante não é o que, a cruz. Na verdade o importante é quem morreu na cruz. Mas ouve, todos nós hoje falamos sobre cruz, pregamos sobre cruz. Hoje até existe certa igreja que usam cruz. Embora Jesus já desceu de lá há muito tempo, ainda tem lá cruz onde está Jesus. Hoje fala-se muito de cruz. As mensagens mais profundas na igreja são mensagens a respeito da cruz. Agora cá entre nós, se a morte de Jesus valorizou cruz, um objeto, quanto mais aqueles pelos quais ele morreu. Se cruz, que é objeto, meu Deus, Jesus valorizou com a sua morte, todo mundo fala de cruz. Imagina você, que é a pessoa pelo qual ele morreu. Tua vida custou vida. Aleluia. Por isso, irmão, se valoriza. Se valoriza. Eu, se fosse você, todos os dias antes de sair, olhava no espelho e diria: esse gajo é bonito. Aleluia. Eu, se fosse você, me valorizava. Porque se até Deus foi capaz de fazer o maior investimento que ninguém seria capaz de fazer, quem sou? Se Deus acreditou em mim, quem sou eu para desacreditar? O diabo quer pôr consciência negativa em você.
O diabo quer te levar em depressão. O diabo quer te fazer acreditar que você não é ninguém. Mas Deus naquela cruz já estava a passar a mensagem. Ele te valorizou. As tuas obras antes da cruz não eram nada. Antes da cruz você não era ninguém. Mas quando Ele morreu na cruz, Ele valorizou você. Você é importante para Deus. Você é importante para a terra. Você é importante para a tua família. Você é importante para a sociedade. Você é importante. Vou orar já. Vou orar já. Isso é uma mensagem para os que recebem sugestão de tirar sua própria vida. Porque o inimigo te levou num canto, te fez acreditar que você não é ninguém, está deprimido. E nós precisamos prestar atenção a isso. Há muita gente que vem na igreja, está aqui entre nós, mas no seu coração tem uma guerra tremenda. Está nos maiores conflitos, sabe? Os conflitos psicoemocionais, eles são mais perigosos dos conflitos físicos. Porque uma doença do corpo é uma doença que se vê. É uma doença que o médico diz, não, tens problema, tens mancha no pulmão, vamos receitar isso, aquilo, ou temos que operar. Porque é um problema físico, é uma doença física. But os problemas emocionais, eles não são visíveis, mas eles estão a acontecer, são mais perigosos. Porque não tem paracetamol que eu vou te dar que vai alcançar o tal problema, porque ele não é físico. E nós estamos a desprezar isso. Nas igrejas existem pessoas que estão aqui, mas quando saírem daqui, passam a noite toda a chorar. Passam a noite a chorar porque marido lhe deixou, porque mulher lhe deixou, porque namorado lhe deixou. Vou dizer uma coisa. Sabe por que muita gente chora porque namorado lhe deixou ou namorada lhe deixou? Porque você amava mais o teu namorado do que você mesmo. Você amava mais a tua namorada do que você mesmo. Tenha uma história de amor contigo mesma. Porque se amanhã ele decidir sair, é mesmo só ele que saiu. A tua beleza ficou, a tua autoestima ficou, a tua vida ficou. Foi, mas não levou nada. Porque você se ama. Eu vou tirar minha vida, ele me deixou, meu Deus, agora tudo acabou e etc. Outra chamada de atenção que eu faço. Mulheres, numa cultura como a nossa africana, estamos cada vez mais a registrar mulheres que se inibem de descobrir seu potencial ou aquilo que elas podem ser, porque andam à espera de um príncipe encantado que vai vir com emprego, que vai vir com carro, que vai vir com a casa, e você deixa de estudar, deixa de trabalhar para se realizar. Homem te valoriza quando sabe também não te encontrou sem nada, já te encontrou realizada, já te encontrou. Quando ele vem e sente que ele é que mudou tua vida, então vai te fazer a vida cara. Aleluia, aleluia. Aquela mulher naquela casa, ela venceu barreiras, venceu preconceitos, venceu o status quo definido na sociedade. Mulher, você não pode ser ativa, você tem que ser passiva. E ela saiu de passiva para ser ativa. Ela venceu o preconceito religioso da época, venceu o preconceito cultural, venceu a oposição das pessoas que falavam, venceu os contraditórios, e ela alcançou Jesus e ungiu Jesus. Agora, tendo ela vencido todas estas coisas, fez o que mais ninguém conseguiu fazer, realizou o que nenhum homem naquela sala realizou. Quando tiveres a adorar a Deus, vença preconceito, vença a barreira, vença o estigma e faça aquilo que a tua alma, o teu espírito te conduz a fazer para a adoração do nome de Deus. Vamos nos colocar em pé. Eu sinto a presença de Deus de uma forma diferente aqui. A glória de Deus vai se mover nessa sala. O poder de Deus vai se mover nessa sala. A unção de Deus vai se mover nessa sala. O Espírito de Deus deseja reanimar e ativar vidas nesse lugar. O Espírito de Deus quer trabalhar numa outra dimensão na tua vida.
Deus quer despertar aquilo que estava morto em você, mas por causa das limitações conjunturais do meio envolvente, você deixou morrer. Deus quer ressuscitar alguma coisa que morreu dentro de você. Deus quer reanimar o teu espírito. Deus quer reanimar a tua vida. Eu não sei, Deus quer arrancar problemas psicoemocionais, problemas de depressão, problemas de ansiedade, problemas de tensão. Deus quer arrancar isso. Fica ligado com Deus. Eu não quero mecanizar a nossa oração. Os irmãos vão orar em função do que ouviram. Há coisas que os irmãos ouviram aqui. Acredito que em muita coisa que se falou, Deus atingiu algumas pessoas especificamente. Cada um debaixo disso pegou a sua porção. Quando você recebe uma palavra, aprenda a semear essa palavra. Quando falo semear, estou a me referir a orar, trabalhando essa semente, para que os resultados da emissão dela surtam efeitos em você. Os irmãos vão começar a orar agora. Eu não vou dar o sujeito. Os irmãos vão orar em função da porção que Deus deu para você. Londo manda. Eu, se fosse você, não ficaria calado. Vamos deixar só o fundo. Só o fundo. Só o fundo. Eu não consigo ouvir os irmãos. Estamos a orar. 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 Suri banadere da risha da barada da gibarada da separa madere. Senhor, vem acudir teu povo, Deus. Vem trabalhar no teu povo, Deus. Vem resolver que nós não conseguimos fazer. Vem trabalhar o que nós não conseguimos trabalhar. Trabalha, Deus. Trabalha, Deus. Trabalha, Deus. Vem fazer uma terapia no coração dos teus filhos. Vem arrancar as manchas no coração. Venha, Rei Eterno, despoletar-nos para uma nova adoração. Uma adoração que atinge o céu. Uma adoração que fala a ti, oh Deus. Aleluia. Chama, em nome de Jesus. Quem está com alguma enfermidade? Se for emocional, coloca a mão sobre a tua cabeça. Se for física, coloca a mão no lugar da tua enfermidade. Espírito Santo de Deus, debaixo da unção do teu servo Reverendo Neves de Souza, nós estamos a declarar em nome do Senhor Jesus que a cura alcance cada pessoa, cada alma, cada filho e cada filha tua nesse lugar. Cura o corpo, cura a mente, cura as emoções, arranca o mioma, arranque o quisto, arranca a enfermidade, arranca o paludismo, arranca
estanque a febre, o açúcar desapareça do sangue, o HIV desapareça do corpo, Covid-19 não tem expressão. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, venha revelar o teu poder, arranca os demônios desse lugar. Se existe algum demônio que causa enfermidade, agora em nome de Jesus Cristo, saia do meio do povo de Deus, saia do meio do povo de Deus. Senhor, cura! Ouve, se tivermos alguém nesse lugar, se tivermos alguém nesse lugar, Deus está nesse lugar. Se tivermos alguém nesse lugar que quer render sua vida para Jesus, corra aqui à frente. Deus continua a trabalhar no nosso meio. Se tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, corra aqui à frente. Nós queremos orar por você. Tem alguém aí que Deus tocou o seu coração? Levanta a sua mão e vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Você quer render-se à mensagem de Deus? Você deseja render-se a Jesus? A esse Jesus que você ouviu aqui, o Jesus que morreu por ti, o Jesus que derramou a sua vida por você. Venha cá à frente, eu quero orar por você. Mas alguém que Deus tocou o teu coração, o Espírito de Deus falou a tua alma, e você quer abandonar a antiga vida e quer render-se a uma nova vida para Jesus. Não tenha receio, não tenha medo, não se envergonhe, não se envergonhe, em nome de Jesus. Jesus. Fiquem focados, fiquem ligados, fiquem concentrados. Fiquem concentrados. Fiquem ligados. Jesus. Fiquem ligados. Olhem aqui para frente. Oh yes. Deus está no controle de tudo, amém? Deus está no controle de tudo. Senhor, eu oro pelos teus filhos agora, que decidiram render suas vidas a ti, humilhar-se perante a tua majestade e aceitar o Senhor em seus corações. Pai, receba eles como filhos, e eles estão a te receber como Pai. Cuide da sua vida, Senhor. Oriente-os, Pai, no caminho da salvação, mediante o Teu Espírito Santo, a fim de que eles caminhem unanimemente contigo. Quanto ao demais, cuide da vida deles, das famílias deles, dos empregos, se tiverem, dos negócios, e se não tiverem, Senhor, dê em nome de Jesus. Trabalhe na vida deles, Pai. Opere na vida deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pedimos a tua bênção, a tua graça e a tua cobertura, em nome do Senhor Jesus. Amém. Alguém aplauda bem forte. Os irmãos podem se levantar, se faz favor. Vai se dirigir ao nosso irmão. Ele tem uma palavra. Vai se dirigir aí. Vai se dirigir aí. Ele tem uma palavra para vocês. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo que o Senhor fez no nosso meio. Muito obrigado pela revelação da tua vontade. Muito obrigado por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fará. Senhor, estamos tremendamente gratos por tuas bênçãos, por tua graça, por cada vida neste lugar. Senhor, entendemos que fomos acelerados para um nível novo de adoração, e enquanto alcançamos esse nível, já não há demônio que pode travar os teus filhos. Já não há espírito que pode travar ninguém neste lugar. Já não há presença que pode impedi-los de adorar e buscar o teu eterno nome. Pai, guarda os teus filhos, Senhor. Trabalhe nas casas, nos corações, nas famílias.
Aquele pai que tiver à procura do emprego, abra a porta do emprego. Aquele que está a lutar com o seu negócio, Senhor, torne tudo muito mais fácil. Glorifica o teu nome na vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos. Em nome daquele que morreu, mas não apenas morreu, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, validando assim a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, alguém celebra bem forte, aplaudindo o eterno, aplaudindo o eterno.